Nós estamos caminhando entre as encarnações nos diferentes mundos. Então, só para a gente pensar de novo, refletir de novo, nós estamos falando de encarnações, nós já falamos de reencarnação, então a gente tem que ter na nossa mente de que nós reencarnamos ou vivemos na carne diversas vezes. Então, quando a gente cria uma perspectiva de alguma coisa, ela tem que ser mais ampla, não só baseada na nossa vida atual, não só nas experiências construídas nessa encarnação. E como nós já trabalhamos nos diferentes mundos, porque nós já encarnamos em outros mundos além da Terra, que inclusive há planetas parecidos com a condição de desenvolvimento da Terra. Há planetas inferiores e há planetas mais avançados, superiores. E que nós tendemos então a avançar também enquanto espírito e também enquanto planetas, mundos, mundos melhores. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, eu não vou ler a questão e a pergunta, senão ficaria muito demorado. Mas só para a gente trabalhar as questões que nós já viemos falando aqui quanto à encarnação nos diferentes mundos. Na questão 172, quando nós começamos a trabalhar, as nossas diversas experiências corporais se verificam todas na Terra? Foi o que nós trabalhamos nessa questão. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Podemos ter muitas no mesmo globo. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Podemos. Podemos voltar a Terra, depois de ter vivido em outros mundos? Podemos. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. É uma obrigação a gente voltar à Terra? Não, não é. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Aí vai falar, em particular, nenhuma. O que a gente consegue adquirir aqui, a gente adquire em outros planetas também. Aí na semana passada nós entramos na questão 176. Depois de haverem encarnados em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenha estado? Então pode ser que a gente tenha espíritos aqui que nunca encarnaram na Terra e é a primeira vez? Sim. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, mas não todos. Pode-se reconhecer por um indício qualquer ou por um sinal qualquer que um espírito está aqui pela primeira vez? Não, porque nenhuma utilidade teria nisso. Não tem por que a gente saber quem está aqui pela primeira vez. Para chegar à perfeição, questão 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito de passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Todos são todos, eu tenho que passar por todos? Não, porque tem mundos parecidos com a Terra que oferecem as mesmas oportunidades. Podem os espíritos encarnar em um mundo... Não, aí, questão A, 177A. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Porque em cada vez que a gente encarna, a gente está numa posição diferente e a gente vai aprendendo nas diversas posições que a gente vai experimentando. Seja família, seja questão social, enfim. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro, aonde já viveram? Então ele pode reencarnar no mundo inferior? Pode. Vai ser por missão, não por expiação, não por castigo divino. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Então aí nós lembramos de que o mundo evolui, que o planeta Terra já evoluiu e foi muito pior. Consequentemente, se a gente como espírito não evoluiu moralmente e a Terra já evoluiu, numa próxima reencarnação nós não estaremos mais em planetas como a Terra.
mas em planetas inferiores à Terra. Não como castigo, mas porque é o que nós ainda somos como espírito. Então, essa mudança para planeta inferior é para que a gente possa aprender, e não é um castigo. Aprender as experiências que aquele planeta pode oferecer. A Terra, como teria evoluído muito moralmente, não teria como oferecer para a gente mais aquela lição. Tá? Quais os que têm que recomeçar a mesma existência? Os que faliram nas suas missões ou nas suas provas. Quem tem que reencarnar de novo, né? Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Todos nós chegaremos ao mesmo nível aqui, nessa oportunidade? Não. Como aqui na Terra, como em outros planetas, há uma diversidade moral, intelectual, cada um está num nível de progresso. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Então, tudo que nós aprendemos, todos os nossos vícios, quanto as nossas virtudes, segue conosco. Porque o conhecimento não está no corpo físico. Se estivesse no corpo físico, ao morrermos, o conhecimento não seguiria com o espírito. Só que também toda vez que alguém nascesse, nós teríamos que imaginar que ele não teria experiência nenhuma e começaria tudo do zero. Então nós chegamos à conclusão, como os próprios espíritos já disseram, que tudo isso fica armazenado no espírito, que tem diversas experiências, que vai adquirindo o conhecimento de encarnação para encarnação. Então hoje nós vamos trabalhar a questão 181. Ainda trabalhando a ideia das encarnações em diferentes mundos. Então vamos lá, o Kardec está perguntando, os seres, né, são os habitantes tanto desse mundo quanto dos outros mundos, né? Encarnados, porque os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso. E aí, o que ele está perguntando? Nós vamos ter esse corpo diferente em outros planetas. Ele está trabalhando aqui não a ideia de questão orgânica, mas de aparência. Então ele está falando, os seres que habitam, ou seja, os habitantes encarnados que vivem nesse mundo, ou em outros mundos, ou em mundos diferentes, têm corpos semelhantes ao nosso. Então, se a gente for num planeta muito mais inferior, um mundo primitivo, ele está perguntando, aqueles seres que lá estejam, o corpo é semelhante ao nosso? Mas se eu pegar um mundo feliz, evoluiu um montão, o corpo, a aparência é igual ao nosso também? Como que não tem nada a ver, mas como que era a imagem quando a gente via, como eles desenham um ET, por exemplo, lá? É uma forma quadrada? Porque corpo semelhante, de repente eu falo assim, olha, tem um negocinho redondinho, meio oval, que processa todo o pensamento ali num órgão daquele corpo, embora que seja desse tamanho. Se eu tiver um bracinho desse tamanho assim, não é braço? Mas se tiver um bração também não é? Então eu falo, é igual, ele não está falando igual de igual, ele está falando é semelhante. A aparência é mais ou menos a mesma. Aqui eu tenho 10 dedos, se tiver 2, se tiver 100, tem dedos, né? Dedos. Mas mais perfeito tem mais dedo ou menos dedo? Menos. Tem 3. Não, é igual, só que é mais bonito, mais alto, segundo. É só duas pernas também. Não tem 3, 4. Não tem. Tá bom. Então não tem nada, é a forma humana, tá? Corpos semelhantes, a aparência, a estrutura. Tá. Ele não está perguntando sobre a ideia física, orgânica.
material do corpo. Não é isso. Porque se a gente for para voltar um pouquinho no tempo, lá na 56, ele perguntou justamente sobre a constituição física. É a mesma a constituição física dos diferentes globos. Então a gente vai falando, Léo, mas ele está falando do mundo, ele está falando do planeta, né? Mas aí lembra que a gente tem que retirar os elementos do planeta para construir o nosso corpo. A atmosfera é diferente. O que mais é diferente? Quando que nós descobrimos? Nós não descobrimos nada, né? Quando foi que a humanidade, a ciência, descobriu os elementos da tabela periódica? Vamos falar 200 anos? Não é, mas vamos falar 200 anos? É menos. Se for pegar a alquimia, os 4 elementares, aí vai evoluindo. Tá, mas era 4 elementares. Aí de repente não era mais 4. Mas no mundo primitivo, eu conheço, se eu for agora no mundo primitivo, eu conheço todos os elementos que a gente conhece aqui? Então, se a Terra é um dos menos evoluídos, então vamos pensar. Eu conheço todos os elementos possíveis que existem no planeta, no universo? Não. Então, quando ele pergunta, é a mesma constituição física? É igual em questões físicas? Não, né? Não. E de modo algum se assemelham. Nós falamos da gravidade, por exemplo. A gravidade está totalmente ligada nós falamos na Gênesis sobre isso, né? A proximidade que o planeta está girando em torno do Sol. Quanto mais próximo do Sol, mais gravidade precisa. E o inverso é recíproco, né? Então, ele não está trabalhando a ideia orgânica. Porque orgânica, ele já falou, olha, as constituições do corpo aqui, material, num outro planeta, talvez seja diferente. Ou seja, é diferente. Não é igual. Então não quero saber do que é composto, a pele, não é disso. Ele está falando totalmente de aparência, tá? Então a pergunta era essa, ó. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes em aparência aos nossos? Então vamos lá. É fora de dúvida que tem corpos. Então tá bom. Então já está falando que em todos os planetas tem corpos. Tudo bem até aqui? Porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Então nós estamos falando de forma e aparência. Então ele está dizendo, olha, todos os espíritos que estão encarnados, vivendo a experiência na carne, precisa ter um corpo material. A gente precisa voltar de novo naquela coisinha que a gente esquece. Só existe espírito e só existe matéria. Para o espírito poder se movimentar ou interagir com a matéria, ele precisa estar envolvido na matéria. Então, quando ele vai encarnar em um mundo, num planeta, ele obrigatoriamente precisa de um corpo. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. O nosso é muito ou pouco material. A gente não consegue penetrar nele, a não ser que machuque ele, né? Mas então ele cria muita resistência. De novo, se a gente pega só o corpo, se a gente tira o espírito e põe o corpo na balança, quanto de diferença dá? Nem. Então vamos lá. O corpo nosso é pesado ou não é? É. Então, como o espírito tem que se movimentar, ele tem toda a dificuldade dessa massa de carne que tem um peso muito grande, que é o que ele está trabalhando. Muito material, certo? É mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos.
Até aqui está tudo bem, né? Então o corpo nosso está atrelado, entre aspas, tem espírito em missão, que não é o nosso caso, está atrelado à condição moral ou à pureza moral que nós já alcançamos. Então vai ter planetas mais evoluídos que o corpo é bem menos material. Aí se a gente volta na escala, a segunda ordem, a matéria atrapalha pouco o espírito, tem pouca influência quanto ao espírito. Na terceira ordem, a matéria tem muita influência sobre o espírito. Tanto que o limitante para as nossas ações aqui é o corpo físico. Muito. Não perceber o plano espiritual está totalmente ligado ao corpo pesado e grosseiro que nós temos. Que de vez em quando escapa um pouquinho das percepções a mais, a gente consegue. Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque a gente fala de grandes espíritos que vêm para a Terra, mas eles pegam esses mesmos elementos para formar o seu corpo. E, por exemplo, que a gente pegou quando a gente foi fazer esse processo. Logicamente, por ter mais habilidade, talvez ele tenha pegado elementos um pouco melhores, ou mais refinados, talvez. E isso então facilita esse trabalho. Essa percepção. No invisível e atuar na matéria ao mesmo tempo. Até porque a mediunidade, ela é uma ferramenta do corpo. Ela não está atrelada à moral. Tanto que você tem médiuns que a moral é péssima. Então a mediunidade ela está no corpo. É a construção corporal que dá a condição de você perceber o plano espiritual. Há um estudo, agora eu não lembro a universidade, mas que diz que fizeram análise naqueles que eram médiuns e há uma alteração genética grande entre aqueles que são e não são médiuns, que modificam bastante coisa, porque ela é do corpo, ela é inerente do corpo. Então é o corpo que permite dar condição para se ver o plano espiritual. Porque se fosse o espírito estaria errado, né? Porque aí todo mundo teria que ser. Né? Tá? Então eu trouxe para nós uma referência lá do livro dos médiuns, onde ele vai trabalhar a ação do espírito sobre a matéria. Então o espírito, estamos falando em espírito agora, nós estamos falando dos habitantes encarnados e nós estamos falando agora dos espíritos, que são aqueles desencarnados que um dia encarnam e vice-versa, né? Então o espírito tem a forma humana e quando nos aparece é geralmente com a que vestia o espírito na condição de encarnado. Então, se a gente tiver condição de ver um espírito, como que a gente vê o espírito? Da mesma forma, da mesma aparência de um corpo físico, de um corpo que a gente está acostumado aqui. Geralmente, como a gente via na última encarnação. Geralmente, certo? Daí, se poderia supor que o perispírito, que é o corpo espiritual, então o espírito desencarna e ele segue o seu corpo espiritual. Então, se eu vejo um espírito que traz a última forma que ele estava no corpo físico, quando eu desencarnar, eu vou aparecer para vocês como leão, assim, com esse formato aqui, com essa aparência aqui. Então o Kardec está dizendo, daí se poderia supor ou imaginar que o corpo do espírito, que é o perispírito, separado de todas as partes do corpo, ou seja, desencarnado, não está mais ligado à carne, se modela de certa maneira por este. Então está dizendo, pode parecer que o espírito segue a forma do corpo físico, porque o corpo físico modelou ele. Então vamos lá. Nós temos o espírito e o perispírito juntos. Não existe espírito sem perispírito. Nunca. E eu vou encarnar, eu vou precisar de um corpo físico. Aí há uma forma, como nós somos hoje. Quando eu desencarnar, o corpo físico vai se decompor de novo no solo. Certo? Morreu, o corpo vai decompor. O espírito segue com o corpo, com o perispírito, que é o corpo espiritual dele. E ele vai apresentar a aparência que eu tinha na última encarnação, geralmente. Parece então, já que eu, Leonardo, estou aparecendo para vocês como espírito, que eu modelei a forma do meu corpo.
a maneira como o meu corpo foi né, sendo desenvolvido, eu como espírito fui lá e modelei e agora eu vou seguir como meu corpo físico era. Pode parecer que a minha relação é o corpo físico. Tanto que a gente diz assim, você viu ele? Como ele estava? Como ele era encarnado, ou seja, do jeito que o corpo físico dele era. Eu estou vendo o Jean como espírito aqui, como ele era. Aí eu penso, bom, então o Jean, o espírito do Jean está dessa forma, porque o corpo físico dele era dessa forma. Parece, Kardec está dizendo, parece. Por este, ele conserva o tipo, entretanto, não parece que seja assim. Conserva o tipo, a aparência, mas, entretanto, não parece que é assim que funcionam as coisas. Ele vai continuar explicando. Vamos lá. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceções feitas das modificações orgânicas exigidas pelo meio em qual o ser tem que viver, então ele falou, parece que segue o corpo. Quando a gente pensa onde a gente está encarnado, dependendo do planeta, da condição, da localidade, nós vamos tendo variações, não é muita, porque o meu organismo precisa estar adequado ao meio em que eu estiver vivendo. Isso não é tão difícil a gente pensar, porque dependendo da região que a gente estiver, o nosso organismo age de forma diferente. Então, estou falando, olha, a forma, independente de onde a gente reencarnar, a forma vai ser sempre a forma humana. Porém, o organismo tem algumas adaptações, alguns ajustes para as situações que nós vamos ter que experimentar. Quando você fala forma humana, na minha concepção, no meu conhecimento, Aqui, ó. belo exemplar. O manequim da loja, sabe? Eu vou mudar o manequim da loja. Bom, vamos lá. Desencarnado. Eles vêm com aquela aparência de homem, vamos dizer. Humana. Humano, certo? Manequim da loja. Vamos lá. Porém, a pergunta que eu quero chegar é o seguinte. Com toda a intensidade, né, porque assim, quando a gente vê em filme, a gente vê no YouTube da vida, né, a gente enxerga o seguinte, que o desencarnado ele é um pouco transparente, né, ele está ali perfeitinho igual ao homem, porém ele é um pouquinho transparente, você consegue ver do outro lado dele. E qual forma ele está? Só pra gente... A forma que a gente, pelo menos, tá desse jeitinho, tá andando, Tá. né? Andando, eu não sei. Até mesmo conversando com a gente, né? Mas, de novo, eu faço a pergunta, né? Ele realmente está nessa forma meio que transparente pra gente? Ou é só uma forma de mostrar que aquilo ali é um desencarnado? Quando... Um figurativo para demonstrar que aquilo ali é um desencarnado? Quando a gente coloca uma água para ferver, e aí ferve, quando a gente olha o vapor, a fumacinha, ela fica meio embaçada, não fica? Ali são fluidos. Não tem nada material ali. Tem as gotículas de água, tá? Mas quando você pensa no espírito, o que você está vendo é o corpo espiritual dele, que é fluidos. Que é mais ou menos o vapor. Não é isso, mas só para a gente entender. É mais ou menos o vapor. Então, coloca ali esse meio transparente, porque ele não é físico realmente. Ele não é o corpo físico. Então você está vendo o corpo espiritual dele. Para nós vivermos aqui, a gente precisa do espírito com o corpo espiritual dele e mais o corpo físico. Quando eu desencarno, eu não tenho mais o corpo físico. Então a gente vai ver mais essa parte fluídica, que é o perispírito, o corpo espiritual dele. Então seria isso mais ou menos. Diferente quando você tem um espírito que se materializa. Aí, momentaneamente, ele se apresenta como se estivesse materializado. Você pode tocar, sentir, medir as coisas, cheiro, tudo. Mas aí é outra condição. Tá? Isso é uma necessidade ele aparecer dessa forma? Ou ele pode aparecer de uma forma diferente que ele teve em outra situação? Ele pode aparecer da forma humana com uma outra aparência. Isso.
nós vamos falar depois o que motiva, como faz para ele ter isso, ou poder ter, né? Porque senão, se fosse tão simples, ele poderia se passar por um espírito qualquer, né? E pensar no X-Men lá, né? Tem um mutante lá que transforma o papel, né? Não, então não é isso. A Misty, né? Então não pode, né? Ele vai buscar, pelo que a gente chama de memória fotográfica do espírito, a vida que ele já teve, ele consegue buscar o registro. É tão curioso que, por exemplo, hoje eu estou como Leonardo. Vamos supor que eu tivesse sido... Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares, não, está muito cedo, né? Bom, tá bom, Pedro Álvares Cabral. Eu estou desencarnado, Leonardo desencarnado também como espírito. Aí eu já vivi como Leonardo. Alguém vai fazer a evocação de Pedro Álvares Cabral. Eu não vou me apresentar, eu sou Pedro Álvares Cabral, eu fui Leonardo na anterior, fui José na outra. Eu estou como Pedro Álvares Cabral, mas como? Você teve outras encarnações. Porque existe um negócio chamado fotografia do espírito, que ele tem um registro daquela informação. Ele pode até falar para você, olha, essa experiência aqui que você me chamou, eu já tive outras à frente, já aprendi isso, aquilo outro. Mas quando você faz a evocação, ele vem naquela condição. Porque o registro não se apaga. A gente acabou avançando muito, às vezes fica meio perdido para todo mundo, mas essa é a ideia, tá? Então ele pode? Pode, mas sempre buscando o que ele já foi, não o que ele nunca foi. Ele busca o registro dele. É como se você pegasse um livrinho, um gibi, vários personagens, e fala, bom, tá bom, eu consigo apresentar como esse aqui. É o CPF dele. Para sempre, né? Digital dele, espiritual, tá? A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Então toda vez que um espírito vinha, não toda, mas Kardec fazia o quê? E qual é a forma que você se encontra? Aí vem um espírito de outro planeta. Qual é a forma que você se encontra? Qual é a forma dos habitantes de lá? Olha, eu tive experiência com... Tá, e qual é, dentro dessa experiência que você teve em outra localidade, qual é a forma de lá? É a forma humana, parecida com a forma humana. Parecida, não é idêntica. Então, de novo, se tiver dedo a mais, dedo a menos, cabeça menor, cabeça maior, tronco, é a aparência, mais ou menos. Eu não preciso ter 2 olhos, eu posso ter um olho, por exemplo, pode? Pode. 3 olhos. O olho é uma ferramenta positiva ou negativa? Depende. Às vezes pode ser um empecilho, não sei, pode ser um empecilho danado. Quanto mais eu tiver, pior é. Porque eu vou ter que alinhar todo o globo ocular. Pensou para poder ter um alinhamento? Às vezes se tiver um, é muito melhor. Quem não tem nenhum, talvez nem precisa mais dele. Então não sei, estou pensando aqui. Existe de outra maneira, né? Tá. Então é a aparência. Se tiver um olho só, né? Então, tá. Então vamos seguir. Essa é igualmente a forma, ou seja, o modelo, o modelinho é esse nosso, de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito. Há com quem em todos os tempos se representaram os anjos ou os espíritos puros. Como se desenham os anjos da igreja? Com que forma? Com asa, mas com que forma? Humana. Tá? Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se acham. Então, a forma humana não é necessariamente a forma da Terra, né? A gente acha que o modelo saiu da gente, que o padrão é nosso. É uma forma tipo, né? É muito mais fácil para Deus padronizar uma forma e ir ajustando o tipo de experiência que ele vai ter em cada forma, do que cada um ser uma ideia diferente, né? Tá? Vê se eu entendi. Conforme a evolução, também vai ter uma evolução corporal, vai modificando o corporal. Menos pesada vai ser a matéria. O formato vai ser igual, mas vai ser menos complexo. Talvez não tenha tantos órgãos tão complexos. Tá?
vai melhorando, entendeu? Se a gente progredir moralmente, muda muita coisa. Para melhor. Estamina, né? Não precisa... Se a gente for parar pra pensar, a gente tem pouca, né? A gente precisa comer, precisa dormir, precisa de muitos aspectos, né? Talvez não... Até a questão de alimentação, né? Pode mudar com o tempo. Então, lá no que é o Espiritismo, quando trabalha a pluralidade dos mundos, Kardec coloca para nós assim, ó. Se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da Terra? Aí ele ajustou a pergunta. Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? É mais ou menos semelhante? Aí os espíritos responderam, ó, a forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que ele tem que viver. Como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Eu estou querendo pegar o meu corpo físico, que às vezes a gente acha que é bom, mas é ruim, para viver uma experiência melhor. Então eu estou baseando a experiência que eu ainda tenho de imaturidade quanto espírito e imaginando que o jeito que nós somos, nós vamos só replicar isso num mundo perfeito, num mundo feliz. Por isso que a gente não consegue viver na Lua sem os aparelhos. Em qualquer outro lugar fora da Terra. Saiu da Terra, é outra história. Em alguns lugares na Terra a gente não consegue, né? Você já sente dificuldade, né? Mas ainda os organismos são os mesmos, né? Os órgãos são os mesmos, né? Então vamos voltar à continuidade da resposta, ó. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer. É justamente a diferença dos tipos de corpos que vai fornecer experiências diferentes em cada mundo que a gente tem que habitar. Se cada mundo oferece uma experiência, eu preciso do corpo físico atrelado àquele mundo para viver a experiência. Tá? Por isso que eu tenho que ir lá, o perispírito, pegar os elementos daquele mundo, compor o perispírito, o corpo espiritual, para poder interagir com a matéria daquele local. Tá? Portanto, muitas moradas há na casa do nosso Pai. Então aqui ele faz referência à frase de Jesus, certo? Sendo conseguintemente de muitos graus essa morada. Então há uma diversidade de moradas, melhores e piores, né? Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra, como outros, no entanto, o mesmo não se dá. Se a gente pensa, por exemplo, que a gente está vestindo uma roupa, e se eu pensar que quanto mais frio for, mais roupa eu preciso, então considerando a ideia que a Cá trouxe, então, por exemplo, eu vou viver num local onde há uma temperatura muito baixa, eu preciso colocar muita roupa, fica pesado, casaco pesado, fica ruim para se movimentar, mas se eu estiver num local onde a temperatura é elevada, eu preciso de menos. Em resumo, em planetas inferiores eu preciso de corpos mais pesados, em planetas mais evoluídos, menos pesado, menos roupa. A analogia é mais ou menos essa. E aí Kardec fala, olha, tem gente na Terra que já entendeu, que já sabe disso, e tem gente que desconhece, né? Que nem imagina que assim se dá. Tá? E aí a gente volta de novo lá no Livro dos Médiuns, né? Então a gente fez uma pausa e voltou agora de novo. Ó. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Então não tem resistência. O perispírito não tem resistência como o corpo. Então ele está falando do espírito que segue a forma humana. Ele está diferenciando, porque o espírito não tem a resistência que o corpo físico tem. Porque está como espírito. O perispírito é fluídico, certo? Se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível. Então o perispírito pode se moldar, que é o que o Júlio estava falando. Então o perispírito, como ele é flexível, ele pode se moldar, né? Então onde resulta que a forma que toma
conquanto decalcada na do corpo, ou seja, aparentemente com a forma humana, não é absoluta. Amolga-se à vontade do Espírito, ou seja, pode se alterar ligado à vontade do Espírito. Então, quem vai modelar o corpo, nós já falamos, na verdade, é o perispírito com a vontade do Espírito. Como ele se apresenta depende da vontade do Espírito, tá? Que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido, que é o corpo físico, lhe oferece invencível resistência. Enquanto o corpo espiritual não tem resistência material, o corpo físico tem resistência. Então a gente não consegue, bom, eu vou voltar como corpo físico encarnado aqui a Pedro Alves Cabral, né? Eu não posso voltar, se eu já fui, eu não posso voltar fisicamente. Diferente do espírito, que o perispírito pode se alterar. Então a gente está falando de aparência. Então lembra, a aparência. A gente fez esse link para entender. Nós estamos falando de aparência. A aparência vai ser sempre a aparência humana. Falou? Essa moldagem da aparência, ela é antes de encarnar ou depois? Já encarnado? Antes. Porque o espírito participa da formação do corpo, né? Aí você fala assim, bom, mas aí eu posso ter uma vontade de ser outra coisa, mas às vezes não tem permissão para ser, né? Tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Em resumo, Kardec falou assim, ó, a aparência é igual em todos os globos, e inclusive desencarnado. Certo? O perispírito, eu vou falar compatível, porque eu não sei a palavra. Então ele é compatível com todos os mundos. Todos. Os espíritos são compatíveis com todos os mundos? Vou mudar. Os espíritos, esquece grau de moral, de evolução. Vamos supor que a gente fosse todo mundo já espírito puro. Nós poderíamos habitar todos os planetas? Sim. Então, nosso perispírito daria condição para isso. Então, o perispírito, ele vai sempre ganhando permissão de reencarnar. Então, quando nós nascemos, nós ganhamos permissão para reencarnar na Terra. Nós vamos começar a formar o corpo físico. Então, a gente brinca, eu vou moldar o perispírito, vou lá, vou cavucar na Terra, pegar os elementos para poder formar o corpo físico. Não, né? Na verdade, o processo da maternidade em si já vai trazendo os elementos necessários na formação. A mãe que está formando o feto, vamos dizer assim, né? Ela está usando os elementos necessários da onde? Do planeta em que ela está encarnado. Então ali já está trabalhando o próprio perispírito alinhado com aquele tipo de corpo físico, para que o espírito possa movimentar o corpo dele nascer, vamos pensar assim. Por isso que precisa de todo esse processo. Por isso que a gente fala assim, então qualquer tipo de espírito pode estar em todos os planetas? Não. Ele precisa ter condição de moldar o perispírito dele naquele planeta. Então, quando eu pego um espírito evoluído, ele tem facilidade em retornar e transformar o perispírito dele para poder estar naquele planeta. Encarnado ou desencarnado, né? Tá complicando a cabeça de todo mundo aí, né? Não, faz sentido. Entendeu? Querer não é poder. É. Por exemplo, eu passei lá para Júpiter, aí eu não consegui. Não consegue ir. Você tem uma passagem para Júpiter. Júpiter é mais avançado? Não vai dar, não. É só um sonho. Aí você tem que... Não dá, porque o corpo espiritual ainda não tem condições de viver naquele planeta. Tá? Quer dizer que o corpo perispiritual, ele, em algum momento, ele é mais flexível, mas ele também é um pouco difícil de ser moldado. Porque ele está atrelado à condição moral do espírito. E a moralidade vai agir diretamente na vontade. Porque quem molda o perispírito É o espírito. Que é quem pensa. Sim. Depende do pensamento dele, ele vai formar o corpo. Isso. Exatamente.
Na 182, nos é possível, nós encarnados aqui da Terra, ó, é-nos possível, nós, conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos. Nós, encarnados, temos essa capacidade de conhecer com precisão, com exatidão, sem erro nenhum. Aí ele trabalhou, ó, o estado físico. Então eu estou falando de estruturas físicas, agora está trabalhando o estado físico do corpo, estado físico do planeta. 100%, bom, se eu falei que a gente não conhece os elementos de planetas mais evoluídos, por exemplo, não tem como, né? A pessoa fala, olha, lá tem um elemento chamado não sei o quê, vai, não sei. Então não tem como a gente conhecer, né? E nem moral. Inferiores eu conheço, mas superiores, quando eu trabalho com a ideia da moral, de virtudes, a gente não consegue extrapolar. A gente vai falar assim, a gente tem que ser humilde. Vai, desenha humildade aí, vamos lá. A gente tem que amar, define amor. A gente não tem, ainda não entendeu isso ainda. A gente pode trabalhar, trazer filosofia daqui, filosofar de lá, mas a gente não entende. João já não entendia, né? Deus é amor, né? Tá, então define Deus. Então ele quer saber exatamente, eu consigo saber o estado físico e moral dos diferentes mundos? E a moral daquele mundo, a moral da Terra, ela é o resumo do quê? Da moral de todos que estão encarnados lá. Porque o planeta por si só não tem moral nenhuma. Depende dos habitantes que lá estão. Tá? Agora ele está falando assim, ó, nós daqui, Kardec perguntou, nós aqui, agora assim, nós daqui, teve uma diferença muito grande. Até em questão de nível, né? Porque nós aqui, e eles lá, a classe mudou, né? São espíritos superiores, não somos nós imperfeitos, né? Então nós, espíritos, ele não vai dizer que eles não sabem. A resposta não é essa. Porque lá atrás, no comecinho, quando não sabia, falar, nós não temos ainda esse conhecimento, ou nós não temos... Então ele fala, nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Não tem como ele trazer informação para nós que nós não temos capacidade ainda de compreensão. Tá? Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos. Então, quando a gente pega, né, o progresso da revelação, a gente está estudando isso lá na Gênese, né? Mas quando a gente pega lá a primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação, as leis de Deus sempre existiram, mas elas não conseguiam ser apresentadas em absoluto, porque a humanidade não entenderia. Então precisava vir amadurecendo, explica um pouquinho, amadurece mais um pouco, explica mais um pouquinho. A ciência traz algumas verdades materiais e palpáveis para ajudar eu a compreender algumas coisas. A gente avança mais um pouquinho. É o que eles estão dizendo. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos. Porque há coisas que para nós ainda não traz proveito. O que vai adiantar eu saber a constituição física de um outro planeta se nem do nosso nós sabemos ainda? Não tem proveito para nós. Tá? Nem todos estão em estado de compreendê-la, porque depende do nível e do preparo de cada um. E agora ele justifica, ó, e semelhante revelação os perturbaria. Se a gente começar a falar de coisas, não foi isso que Jesus falou para Nicodemos, não é? Eu estou falando das coisas da terra e vocês não estão acreditando. Imagina quando eu falar das coisas do céu. Imagina quando eu falar de coisas mais elevadas que vocês não têm ainda referência nenhuma. Já pensou se eu começo a falar que a Constituição lá é assim, assim, assim? Aí a gente vai caminhar tudo, então a gente vai se perder no caminho.
Porque aonde a gente está agora, o ponto central é como eu saio da onde eu estou e eu avanço, saio de prova e expiação e dou um passinho para frente. Eu não preciso saber muito além disso. E já é muito, né? Paixão. Será talvez, quem sabe, que é por isso que as sombras que vão para outros planetas não encontram vida, não encontram nada? Existe uma outra forma de analisar. Os planetas, então vamos pensar assim, ó, nós estamos filmando aqui. Eu vou falar teoricamente, mas o teoricamente é só ficar bonito, porque é afirmativamente. Teoricamente tem alguns espíritos aqui, tem espíritos. O celular não está captando, porque nós só temos tecnologia e elementos para captar esse nível material. Tanto que você tem os TSIs da vida, que eu não lembro agora, as transcomunicações, que ela pega certos níveis de interferência, mas poucos espirituais. Porque a gente não tem tecnologia, a ciência ainda não consegue estudar as leis espirituais. Então, quando você lança uma sonda, embora tenha espíritos, mas a gente está analisando com o espectro de tecnologia terrestre da Terra. Então, você tem essa dificuldade. É nisso esse dizer que não tem como explicar, porque a gente não consegue ver e perceber. Então assim, não existe tecnologia para isso. Aí você fala assim, mas aí então fica fácil. Fica fácil. Quando a gente olha, por exemplo, os outros 96% do universo, existe coisas. Não é que não existe. A gente não tem tecnologia para enxergar. Para chegar até lá. Então, às vezes, a gente vai buscar por um tipo de equipamento. Então, todos os telescópios que estão no espaço hoje, coletando e trazendo informações, já trouxeram 4 ou 5%. 4% de tudo que existe. O resto a gente não tem como medir. Então, esse é o ponto. Igual anos atrás, por exemplo, a gente não conseguia ver microscopicamente. Então, não que não existia os seres microscópicos ou todo um ecossistema. Isso. A gente não tinha ferramenta para isso. Aí depois criou-se a ferramenta, pronto. Agora a gente consegue ver. Da mesma forma o telescópio, né? Que imaginava-se que a Terra era o centro. Quando pôde observar além da Terra, a gente percebeu que existia outra, porque aí desenvolveu essas tecnologias, digamos assim. Começa com Kepler, depois vai Newton, depois vai Galileu, enfim, Copérnico. Cada um vai ajustando os telescópios para poder olhar mais longe. Hoje a gente fala de sonda, a gente fala de telescópios espaciais, na órbita, enfim. Então, quanto a gente evoluiu e quanto a gente ganhou de conhecimento. Então, para quem está acompanhando a gente, talvez vai ficar meio repetitivo, mas vamos lá. Então, a ciência tem um papel importante, porque ela vai trazendo conhecimentos materiais, palpáveis, para depois a gente poder justificar o espiritual. Então, quando você olha a doutrina espírita, ela é pura ciência. Kardec fez por onde a gente conseguir tocar os espíritos. Não Kardec, mas a espiritualidade, mas a ciência, como Kardec colocou os métodos, permitiu a gente tocar os espíritos. Na materialização, ele fez o método para a gente poder seguir isso, poder conversar, perceber como está, provar. Então, por isso que a gente fala que a doutrina espírita, ela vem unir esse lado da revelação religiosa com a revelação científica. Porque agora vai falar de leis espirituais provadas. Pautada onde? Quem vai confirmar muitas coisas? A ciência. Então agora precisa dar um tempo, a ciência evolui mais um pouco e vai tendo esse comparativo. Se amanhã eu consigo lançar uma sonda em Marte, lá por exemplo, os carrinhos estão andando, daqui a pouco evolui e consigo captar alguma movimentação lá. Opa, começamos a ver alguma outra coisa. Mas é da ciência evoluir agora. Por que a gente tem... Onde está o grande problema da humanidade como Terra? A gente cria alguns pilares e os pilares não se olham. Então, se a ciência tivesse, vou investigar esse lado, ela chegaria a isso. Se a religião falasse que eu vou aceitar muita coisa da ciência, a gente chegaria também. Mas está cada um numa torre do castelo, sabe? Então precisa descer para se encontrar. Tá? Uma vez, não faz muito tempo, que aqueles astronautas que foram pela primeira vez na Lua, que quando eles voltaram totalmente diferentes.
Alguns até entraram em depressão de ver o tamanho do mundo, né? Da onde eles estavam. Não sei se viram alguma coisa além, não tinham condição de falar. Existe, agora fugiu o nome, mas existe um efeito de que todas as pessoas que saem um pouco da órbita da Terra e conseguem visualizar o tamanho da Terra espalhado no universo, eles sofrem um certo abalo, não sabe explicar e que demora um certo tempo para se recompor. Tem um nome esse aqui, agora fugiu. Que choque, né? Porque a gente se acha muito grande quando vê pequenininho, é isso? Mais ou menos isso, né? Tá? Então vamos lá, ó. Então, nós espíritos só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos acheis. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos. Nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhantes revelações os perturbariam. Tá? Então, a gente quer saber como que é a constituição em outros planetas. Então, Kardec mudou a pergunta no Livro dos Espíritos, mais lá na frente, ó, na questão 985, quando ele vai perguntar assim, ó, constitui uma recompensa reencarnar, ou seja, a alma reencarnar em um mundo menos grosseiro? Então, se existe um mundo menos grosseiro, existe alguma recompensa para reencarnar nesses mundos? Já que eu não sei como é a constituição física. Então, para ir para esses mundos, os espíritos vão dizer para Kardec, ir para esses mundos, né, mais evoluídos, menos grosseiros, é a consequência da sua depuração. Então, eu não consigo saber, porque isso iria me trazer uma perturbação. Para eu poder ganhar condição, então ele está falando, eu preciso fazer o quê? É a consequência da minha depuração. Eu preciso evoluir, né? Portanto, à medida que se depura, o espírito passa a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenha despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas. Ou seja, se eu estava sujo e me limpei, eu fiquei um espírito puro. Espírito puro não precisa mais reencarnar, a não ser em grandes missões, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros nos seios de Deus, viver aquela felicidade plena, né, que a gente fala, que nós já estudamos, já trabalhamos isso. Então, para a gente conhecer, para a gente poder encarnar em planetas mais evoluídos, nós precisamos nos depurar. Para depurar, como que a gente faz? Reencarnar. Diversas e diversas e diversas e diversas vezes, aprendendo as lições do meio em que nós estamos, do ambiente que nós somos chamados a encarnar. Então, às vezes a gente está querendo saber além, quando na verdade a gente não buscou entender ainda o que aqui está oferecendo para a gente. Tá? Então, aí Kardec fez um comentário da questão, né? À medida que o espírito se purifica, que ele avança, né? Bom, vamos pensar assim, ó. Nós falamos do corpo físico. Os espíritos vão encarnar em planetas onde os corpos serão menos materiais. Consecutivamente, nesses locais, serão locais mais evoluídos, concorda? Para o espírito encarnar aí, a moral dele tem que ser mais elevada. Então, a moral também influencia no corpo físico. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o veste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, ou seja, mais leve a matéria. Deixa de rastejar penosamente na superfície do solo. Nós estamos rastejando no solo, gente. Se você pensar que o espírito ele se movimenta com o pensamento, esses dias um espírito estava na reunião mediúnica, aí perguntaram para ele, como você chegou aqui? Ele falou, não sei, eu pensei e estava aqui, não sei explicar. E a gente rasteja. Né? E ele fica limitado a alguns
Precisa de outros meios. E nesses locais, quando a gente se purifica, menos grosseira se faz as necessidades físicas. Dependência de alimentação, né? O próprio cansaço, a necessidade de descansar, né? Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Não aqui. Em planetas mais evoluídos não haverá necessidade de seres vivos se matarem aí para se nutrir. Estou falando diretamente ligado à questão da alimentação animal, que não é o estado agora, mas de um planeta mais evoluído, ou de uma condição futura do planeta, né? O espírito se acha mais livre conforme vai se depurando e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Ou seja, nesses lugares em mais evoluído que ele está, em maior depuração, ele tem mais percepções. Então é mais ampliada a visão espiritual, a visão das coisas, que aqui esse corpo denso não deixa a gente ver ou perceber. Vê com os olhos do corpo que só pelo pensamento entrevemos. Então, vamos pensar em alguma coisa aí do mundo espiritual. Pensaram? Eles veem isso, vocês só pensar. Tá? Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Conforme a gente trabalha para se depurar, a consequência direta é o melhoramento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. Então, uma consequência natural. As paixões animais se enfraquecem. Então, os instintos inferiores nossos diminuem conforme a gente vai se depurando. Bom, vamos seguir aí. E o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Então o egoísmo fica de lado e a gente trabalha mais a união, a fraternidade, mais o amor um para com o outro, né? Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Então a paz é uma norma comum nesses planetas, né? A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhe dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhe cause. Encarnam-na de frente sem temor, como simples transformação. Eles já não têm mais medo da morte. Se a gente pegar o motivo do temor da morte, é o desconhecimento. Quando a gente começa a conhecer, depende, lógico, da nossa evolução, da nossa purificação. Se você pega o ensinamento de Jesus, Jesus fala assim, olha, daqui a pouquinho eu vou ali morrer, mas fica tranquilo, tá tudo certo. Daqui a pouco... É mais ou menos assim. Tá? Então, a gente, nesses planetas, os espíritos não têm mais medo da morte, porque já aprenderam que a morte é uma passagem de fato, é uma transformação, é um processo melhora, né, de melhora. Nem existe muita infância também, né? Muita não, um pouquinho tem, que é a próxima pergunta. Acho que a outra é outra. Léo, desculpa a pergunta, porque a maioria aqui deve estar tudo já no grau avançado, eu tudo perdi na infância, né? Mas... não, na realidade. Então, quando você diz que o espírito vem do pensamento, como você chegou aqui? Eu pensei e cheguei. Quando quando você vê ele, seria de forma holográfica? Pensa aí, vou dizer que sim, não é, mas só para você entender, é. Porque como que ele materializa o corpo? Ele não materializa o corpo. Então seria como? Imagina que fosse dessa forma que você pensou. Tá, então Ele se apresenta com o perispírito dele. Espera um pouquinho. Então, mas a gente vê na imagem como ele teve a última
encarnação? Porque o perispírito, vamos lá pensar na aparição de Jesus, na transfiguração. Como é explicada a transfiguração? Não é, lógico que não vai falar de um espírito da maneira como Jesus fez, então nós vamos trabalhar a ideia do espírito. Ele vai expandir o corpo espiritual dele, ele vai trabalhar o perispírito dele. Ele pode, várias formas de ser, mas ele pode, aquele perispírito ficar um pouco mais denso, um pouco mais esbranquiçado. Vou tentar desenhar para você, não é isso para você entender. E aí ele projeta naquele esbranquiçado a visão, essa forma, essa aparência. Como se ele estivesse aqui, quando começa de novo, ferver a água ali, no começo você não vê nada, daqui a pouquinho começa a ficar um pouquinho mais branco, você vê. Mais ou menos isso. Porque é fluídico. Então, se explicaria a viagem no tempo? Mas como a gente vai viajar no tempo? Como espírito, você pode viajar no tempo. Encarnado não, né? Você está preso à carne, né? Mas nós nunca... Bom, eu não conheço ninguém aqui encarnado que diz que viajou no tempo. Não. Quem viajou no tempo é quem veio de outro lugar. Mas aí teria que ser espírito, aí justificaria toda essa história, né? Mas é que na viagem do tempo existe a desagregação da matéria atômica, né, tudo mais, né, para poder fazer isso. Então ele trabalha a ideia da viagem do tempo, matéria mesmo, né? Então, como espírito, tranquilo, né? Pode ir e voltar no tempo, digamos assim, porque o tempo é um só, né? Não tem tempo. Às vezes a pessoa fala, eu estou materializado, mas você está vendo, mas ela não está materializada. Sim. Seria holográfico ou algo semelhante. Isso. E existe também a aparição materializada, que aí ele utiliza de fluidos, de ectoplasmas, aí é um pouquinho mais mas ele utiliza ali de elementos em que ele consegue momentaneamente dar forma e rigidez ao corpo espiritual dele. Mas aí é um pouquinho, vamos deixar um pouco para frente, que aí eu preciso trabalhar muito mais essa ideia, senão fica muito vago. Mas tem como. Tanto que você tinha lá, de repente, flor que apareceu, depois ela, né, você tinha. Tem um livro da Gaspareto que ela fala sobre o 11 de setembro, de uma pessoa que é amigo dela, que ela estudou nos Estados Unidos, e no dia 11 de setembro ele pegou o trem e foi para Manhattan buscar os documentos dele no escritório para ir para uma reunião. Chegou lá, não achou o documento, perdeu lá uns 5 minutos. Quando ele foi sair, o pai dele estava chegando, falando para ele não ir, Ele mesmo assim entrou no elevador, mas quando ele chegou lá embaixo, primeiro o avião já tinha batido. Até aí tudo bem. Só que o pai dele tinha morrido fazia 6 meses. Nossa! O pai dele é bizarro. É. Ele não é de qualquer jeito lá embaixo, ali em cima. Mas aí pode ser uma aparição, não necessariamente uma materialização. É que a gente tem que trabalhar muita coisa para chegar nisso, né? Então, mas pode ser, tem essas duas questões, tá? A duração da vida nesses planetas mais evoluídos, né? A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com um grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Então, os mundos mais evoluídos, a gente tende a viver mais, né? O desgaste é muito menor, né? Você tem um corpo arrastando no chão aqui, o desgaste é muito maior, né? Quanto... Mas em compensação ele tem que se afastar das impurezas. Exato. E aí, vamos supor, o que a gente leva 24 horas, é 24 horas para nós, talvez essa percepção do tempo de novo. O relógio só funciona na Terra. Para a gente se encontrar, quando o ponteirinho estiver aqui, a gente se encontra. Fora daqui não existe, né? Convencionado, né? Mencionou isso. Então, para eu dar um passo aqui, demorou 1 segundo. Em planetas mais evoluídos, para dar um passo aqui, foi 1 milésimo de segundo. O tempo é outro, percepção é outra. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Menos sujeitos ao quê? O que desorganiza a estrutura
corporal, física, orgânica? As doenças, né? Menos doenças nós vamos ter, né? E a doença está no espírito, não no corpo. Ela reflete no corpo. Quando a gente desencarna, ficou no corpo. Depois a gente pode ter que experimentar outras experiências, mas o corpo ficou no corpo, né? Tá? Quanto mais puro o espírito, menos paixões a minam, ou seja, menos nocivas são as paixões. E essa ainda é uma graça da providência que desse modo abrevia o sofrimento. Então, nesses mundos mais evoluídos, há menos sofrimentos do que nos mundos mais evoluídos, há menos sofrimentos que menos evoluídos, certo? Então, uma curiosidade, você falou da questão da doença, né? A doença ela é um dos meios utilizados para anunciar a morte, o envelhecimento. Depende, né? Porque lembrando que também tem pessoas que morrem de repente, de acidente e tudo mais, né? É. Mas vamos dizer assim, a velhice, as doenças, é o caminho escolhido para indicar que está chegando a hora. Se a gente olhar pela morte do corpo, pelo esgotamento dos órgãos, que é a velhice, até esgotar e acabar, os órgãos vão se desgastando ao longo da vida, né? A gente não tem uma vida 100% regrada. Então, às vezes a gente vira o volante um pouquinho mais rápido, às vezes não alinha direito, come por dentro, às vezes não troca o óleo. Tem tudo isso, né? Então, assim, há um desgaste. E com o passar do tempo, vamos pensar no esgotamento pela idade, você vai tendo problemas nos órgãos, porque ele vai chegando ao final, né? Então, ninguém chega até o final 100% e pum, apaga de uma hora. Então, ele vai apresentando isso. Só que você tem doenças que te acompanham ao longo da vida. E essas doenças, às vezes, são os aprendizados que a gente precisa ter, lidar com elas e tudo mais. Então, você tem esses dois. Tem muito jovem morrendo. Muito. Tem gente que nasce já com a doença, né? As doenças crônicas, né? Entendeu? Tá. Por que Kardec coloca essa questão? Nós entendemos como são esses mundos melhores que os nossos? Não, entendeu como que é a vida lá, como que o espírito vive nesses mundos? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas a pergunta é, nós já estamos nessa condição? Então adianta eu querer falar que eu não quero mais encarnar na Terra? Se puder encarnar na Terra seria ótimo, porque como vai passar Se puder escolher não encarnar também, essa é bom, vai. se puder, Se puder. todo mundo dá. Não, Porque como ele vai passar do mundo de droga, de regeneração, vai ficar um pouco melhor. sim. Então, se a gente puder encarnar novamente, seria ótimo. Ele vai falar que pode escolher. Tem que ter merecimento. Bom, vamos caminhar mais uma, vai? Olha lá, a questão da infância. Então, na questão 183, indo de um mundo para outro, considerando que a gente vai passar por diversos níveis de mundos diferentes, né? Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância, ou seja, ele tem que viver obrigatoriamente a experiência da infância. A maioria gostaria de voltar à infância, eu gostaria de já ter nascido adulto. Não que minha infância tenha sido ruim, não, mas muito pelo contrário. Mas é legal ser adulto do que ser criança. Tem algumas coisas ruins, mas a maioria eu acho legal também. Porque a infância a gente tem muita dependência, né? Acho que o tempo da infância ela é menor, acho que em algum lugar. Então, será que a infância ela tem alguma função exclusiva e que em todos os planetas a gente precisa passar essa infância? Se for o mundo evoluído, É um período de aprendizado das regras daquele mundo. Né? as regras são criadas nas sociedades. O próprio bebê não sabe. Para desenvolver. Até subir todo o cérebro, todos os órgãos do nosso corpo, você já está com mais. Então, a infância olhando antes de ver a resposta, a infância tem um papel importante aqui na Terra
como o período de desenvolvimento do corpo. O corpo ganha desenvolvimento, chega à condição máxima, para a partir daí ele seguir. Tá. Então vamos lá. Indo daqui para um outro mundo, o espírito passa por nova infância. Em toda a parte, ou seja, em qualquer mundo, a infância é uma transição necessária. Então, o período da infância é um período de transição para o espírito. Ele saiu, ele retornou do plano espiritual, ele vai agora começar mais uma vez a interagir no mundo material. Ele precisa aprender a lidar com os elementos materiais desse mundo que ele vai, né? Então, por isso que ele não sabe andar, viu, gente? Ele precisa ver como que é aqui, como que é a gravidade, como que é a resistência, como que é o solo, o terreno. Ele precisa entender, ele não sabe que a outra experiência dele não necessariamente foi aqui. Ele precisa chorar para comer, para ver como que é o alimento, porque ele não sabe. Está acostumado só o sol já bastava. Então, em toda a parte, a infância é uma transição. Esse período de adaptação, como nós falamos, né? Mas nem sempre é tão obtusa, ou seja, nem sempre é tão frágil quanto é a nossa, como nos vossos mundos. Então ele falou que a vida, no comentário que Kardec colocou, o tempo de vida muda de um para outro. Nós estamos falando que o espírito obrigatoriamente precisa de uma infância, que é nesse período da infância que o espírito vai se adaptar ao novo instrumento, ao novo corpo. É na infância. É esse período de adaptação. Só que a gente demora não sei quantos anos. Pode ser que há planetas menos evoluídos que deve demorar 30 anos para sair da infância. Por isso que tem muita gente aqui na Terra, que vem desses planetas evoluídos, que tem 40 anos e ainda está na infância. Só que em planetas mais evoluídos, às vezes a infância pode durar uma semana. Porque a gente está pensando que de repente ele tem que nascer pequenininho, né? Porque a gente está achando que o processo de reprodução vai ser igual em todos os planetas. Quando a gente modela a Terra como sendo o modelo de todo o universo, a gente perde a referência de tudo. Léo, será que em algum local de vivência acontece como no filme do... As cobaias? Ele nasce velho. Mas... Talvez, né? Acho que não, né? Qual o sentido de ficar criança no fim da vida? Não, mas ele já nasce velho mesmo, Ele é um bebê velho. É um bebê velho. Não sei, pode ser que não no formato, no aspecto, mas talvez o tempo da infância é muito mais reduzido, né? Às vezes nasceu o neném, piscou, já é cabelo branco, né? Né? Então as coisas estão assim, ó. Não é? Piscou, acordou, os cabelos estão brancos. Então às vezes a gente pensa assim, ó, tem que baixar um aplicativo no celular. Todo mundo tem celular hoje. Aí tem celulares que são mais demorados. Aí você instala um aplicativo, demora para instalar, às vezes não roda direito, às vezes trava, às vezes enfim. Tem uns que são mais rápidos, você baixa o aplicativo, ele já está funcionando, belezinha. Então se a gente for pensar nessa ideia, nós estamos instalando o espírito no corpo físico. Tem corpos físicos mais lentos, mais velhos no sentido de desenvolvimento, e tem os mais elaborados, que é mais rápido para instalar, é mais rápido para se ajustar, para se configurar. Então essa é a analogia que a gente vai trazendo, tá? Vamos na última que eu trouxe? Até aqui tudo bem? Então a infância tem um papel importante, né? De nos ajustar no corpo físico para a gente cumprir o nosso objetivo.
Questão 132, lá, né? Tá. Então, 184. Tem o espírito a faculdade de escolher, ou seja, a capacidade de escolher, tem liberdade para escolher o mundo aonde passa a habitar? Será que por si só ele pode decidir? Ele abre o mapa mundi dos mundos lá, fala, eu quero encarnar aqui. Por missão pode. Mas às vezes a gente é muito audacioso, né? Eu vou lá e eu falo assim, eu quero nesse mundo superior aqui, ó, feliz, por missão, eu quero ajudar os que estão lá, entendeu? Eu posso querer, não posso? Eu quero ter uma experiência com esses grandões para aprender com eles. Não, você escolheu um mundo inferior para ensinar. Aí pode, né? Fica à vontade, o inferior tudo bem, né? Mas sozinho ele escolhe, né? Depende do espírito. É que ele tá falando assim, ó, sozinho, no sentido assim, não assim, ó, sozinho resolvi, pega a mochilinha e volta. Não isso, mas fala assim, olha, eu já escolhi, eu quero encarnar em Júpiter. É que Júpiter é mais em Marte. Eu resolvi que é Marte, pronto, que é pior, né? Sozinho eu posso, tenho essa liberdade, eu quero escolher, eu quero pedir. Tá falando, ó, eu posso escolher. Ninguém tá falando que vai acontecer. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Ou seja, algumas vezes pode. Então, mas nem sempre você pode. Tem vezes que nem escolher você pode. Tem vezes que você escolhe e não vai também. A vida é normal, não é? É o livre-arbítrio que a gente está acostumado, né? Então, nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele. Ou seja, eu posso manifestar um desejo, né? Olha, eu tenho um desejo, certo? E pode obtê-lo se o merecer. Então a gente pode ter uma concessão. Ó, você escolheu, você tem merecimento, nós vamos te conceder essa oportunidade. Por exemplo, eu quero retornar para a Terra por causa disso. Você tem permissão, vamos conceder para você. Pode, né? Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Só espíritos superiores, puros, têm acesso a todos os planetas, certo? Os orbes. Os outros não. Então está ligado, ou seja, depende diretamente da evolução de cada espírito. Então Kardec perguntou, se o espírito nada pedir, então beleza, eu não pedi nada, porque, né? Nada pedi. O que é que determina o mundo em que ele vai reencarnar? Qual é o critério para ele reencarnar em determinado mundo? Melhor para aprender. Tá certo, moral, onde melhor ele vai aprender. A resposta vai ser essa, o grau da sua elevação. Por quê? Dependendo do estado de elevação do espírito, é o próximo aprendizado, a próxima experiência que ele precisa ter. Então ele precisa ter um mundo que vai estar adequado àquela experiência nova, aquele aprendizado novo que ele precisa ter. Como a gente trouxe de exemplo na semana anterior, na outra, a ideia da paciência. Eu preciso agora, dependendo do meu nível de paciência, eu vou ter que encarnar naquele planeta para desenvolver a paciência. Vamos pensar. Então depende do grau de elevação.